Boa tarde, Paulo Sousa. Obrigado por nos receber aqui no Centro de Estágio do Girondino. Que memórias é que tem de março de 89, a Riad, março de 89, que é obviamente o primeiro marco grande do futebol jovem em Portugal? Acho que foi um passo importante de afirmação do futebol de formação para o futebol profissional, ou seja, fez com que a ponte do futebol de formação para o profissional fosse mais reduzida, porque até lá um jogador jovem ou um jogador que antes dos seus 23 anos tinha muita dificuldade em poder se afirmar ou poder ter espaço no futebol profissional. E todo esse trabalho, ou seja, toda essa vitória, mas também de mentalidade, não só de resultado em si, mas de mentalidade, o que nós transmitimos para os nossos clubes, inicialmente para os nossos clubes portugueses, que nós que representávamos, mas também para o exterior, é que tínhamos maturidade suficiente para podermos competir por uma posição e podermos rapidamente sermos titulares nas equipas profissionais. Muita gente aponta Carlos Queiroz como sendo a cabeça, o tronco e os membros dessa vitória há mais de 30 anos. É assim ou tem que se acrescentar mais algumas pessoas, obviamente? Não, tem que se acrescentar, obviamente, mas sem dúvida, de tudo aquilo que me lembro e após a minha carreira, quando cheguei à seleção, tudo aquilo que li também em termos de documentação, sem dúvida foi o elemento mais importante para poder planificar, orientar uma escola de futebol, uma ideia de futebol que nos pudesse ter sucesso. E com ele foi trazendo outras pessoas com uma mesma mentalidade, podendo ajudar ex-jogadores, ou seja, já com a prática, com a sua experiência, também a evoluir na questão da planificação, da organização do próprio treino, e em conjunto envolver pessoas importantes como os líderes, seja o presidente da federação, seja o governo português, nomeadamente o ministro do Desporto, de maneira a poder implementar um trabalho que pudesse dar frutos, que rapidamente, penso que foram em 3 anos, conseguimos ter resultados muito importantes para o futebol português. Curiosamente, entre 90, 91 e o final do século, praticamente, o Paulo foi um dos melhores médios portugueses da altura e também tornar-se depois de sempre, mas na altura em Riad nem sequer era titular. Qual foi a variante que o tornou depois o jogador que foi? Primeiro era uma questão de idade, porque na altura também se tinha mudado de idades nas seleções e eu era dos jogadores mais jovens. Não tem a ver também só com a idade, porque o João Pinto ainda é mais novo do que eu e era um elemento importante, mas sim, havia uma questão de maturidade física e também de entendimento do jogo, até porque a maioria dos jogadores de Riad tinham uma importância já nas suas equipas também profissionais, ou seja, maturidade suficiente para poderem... Paulo nem jogava como sénior, Não, treinava e jogávamos, felizmente foi uma das coisas que nos quadros competitivos se alteraram, que era o campeonato das reservas, que me ajudou imenso, a mim e a muitos outros jogadores, de que fizesse com que essa ponte entre futebol de formação e o futebol profissional fosse o mais reduzido possível. Lembro perfeitamente, até porque éramos poucos jogadores da formação que jogavam, que estavam com jogadores profissionais, já com um ritmo completamente diferente, onde íamos competindo com profissionais, e isso ajudou-te imenso a evoluir no entendimento do jogo, na tomada de decisão, no entendimento do jogo o mais rápido possível, para depois poderes decidir e executar bem. E isso ajudou-me bastante. Mas, sem dúvida, nessa altura, no futebol de formação, a minha posição era mais como ala, como segundo avançado, mesmo como avançado, e foi só com a chegada do Sven-Goran Eriksson
e pela oportunidade do momento, porque na altura tinha havido um Mundial, jogadores que chegavam tarde e espaço havia para poder conquistar uma posição mais próxima de ser titular, que era como médio, e foi aí que comecei a trabalhar. Já agora estava a falar no Benfica, como é que um miúdo que se diz, ainda agora se diz que era tímido na altura, se calhar ainda um pouco mais tempo, como é que foi a sua infância e como é que chega ao Benfica, um miúdo facilmente adaptável a um balneário já forte? Não, eu sempre tive muitas dificuldades exatamente pela mesma minha timidez e não só porque tenho valores humanos muito fortes e sou uma pessoa muito emocional e tive algumas dificuldades em superar tudo isso. Tive que superar muito rápido e isso agradeço a todas as pessoas que viveram comigo esse meu cotidiano, essas minhas dificuldades, nomeadamente as pessoas do Benfica, que me ajudaram bastante a esse meu crescimento individual. Há muitos jogadores, inclusivamente Cristiano Ronaldo fala muito nisso, que quando saem do seu meio familiar e vão para um grande clube, muitas vezes passam algum tempo, quando estão sozinhos nos quartos, a chorar, com saudades da família. Isso também era um bocadinho o seu caso ou não? Sim, eu penso que um pouco de todos, uns mais sensíveis do que outros, mas não só das famílias, porque nós temos momentos que nós não sabemos que sequer nessa idade o que era uma depressão, mas sim, momentos depressivos, momentos de insegurança, de medos, porque há uma mudança importante no nosso dia-a-dia e juntamente com a exigência que nós temos com nós próprios, ou com as expectativas que nós temos com nós próprios, com a necessidade competitiva que temos que ter perante outros colegas, e tudo isso te leva a ter algumas dificuldades. Agora falando de outro grande jogador, Eusébio dizia que quando chegou ao Benfica tratava o Coluna por Senhor Coluna. Sim. Isso passou-se também consigo, por exemplo, quando se casou com Bento, os Velosos, os Diamantinos, Chalanos, era uma geração diferente que já permitia mais abertura? Era uma geração diferente, provavelmente com um pouco mais de abertura, mas ainda com esse estado de espírito. Houve algum, nessa altura, ou ainda em miúdo, algum ídolo que tivesse ou não? Ou não é muito de ídolos? Não fui, nunca sempre, tive a possibilidade e agradeço imenso, primeiro por de ter nascido numa cidade que ama muito futebol e que na altura, Académico de Viseu, da primeira divisão, desfrutei imenso com o meu pai, ver todos os melhores jogadores que jogaram em Portugal nessa altura. E a desfrutá-la até em cima das árvores, porque não tínhamos lugar para dentro do estádio. Mas aquela emoção, de podermos assistir àquilo que é realmente o futebol, isso tanto o meu pai como a minha cidade me proporcionou. Os jogadores que treinaram pela primeira vez com o Eriksson em 82, 83 falam dele como tendo mudado muitas mentalidades no Benfica e também no futebol português. 5 ou 6 anos mais tarde, quando o encontrou no Benfica, também se notou que ele era um treinador diferente da generalidade dos treinadores que havia na altura, ou já estava mais diferente para o futebol português também? Sim, foi um treinador que trouxe uma mentalidade diferente, uma mentalidade de apostar em jovens. Ou seja, não era a importância da maturidade, da idade que era o mais importante, mas sim as características, o que é que transmitia esse mesmo jogador, o que é que o jogador poderia dar à sua própria equipa, à sua ideia de jogo, que era o mais importante. E depois, em termos de treino, tudo aquilo que eu ouvi, sim, já a sua própria planificação e a forma como ele orientava o treino, ou seja, notava-se diferença. Lembra-se do que aconteceu 25 de outubro de 89? Não, eu tenho datas, nomes, é ótimo. Foi a estreia com a camisola do Benfica na Supertaça com o Belenenses. Há alguma memória especial ou aquilo depois, essa memória esbate-se? Sim, realmente esbate-se porque eu não sou uma pessoa de viver constantemente essas datas. Lembra-se onde é que estava quando o Benfica foi à final do Prater?
na primeira época de sénior. O que é que lembra-se desse jogo? Também não pouco esbate-se também. Pouco. Nesse Benfica teve o Tony, Eriksen e Vites. Mesclas de 3 treinadores completamente diferentes, consegue uma mini análise desses 3? Sim, o Ivic é um treinador muito mais impulsivo, um treinador que sempre procurou de uma forma muito mais incisiva na sua própria comunicação de retirar o melhor dos jogadores. O Sven, já falámos sobre ele, veio com uma ideia completamente diferente. E o Tony, uma pessoa que conhecia bem o clube, ex-futebolista, ou seja, com um trato de pai, de proximidade, na procura também de retirar o melhor dos seus jogadores. Nessa altura, salvo na última época, uma lesão grave também, a primeira lesão grave. Isso foi uma constante sua, quase, muitas lesões graves, não é? Sim, provavelmente em momentos fundamentais que não me permitiram dar muita continuidade a todo o meu processo evolutivo a nível do entendimento do jogo e da minha performance. Porque quando chegas à alta competição é importante teres essa continuidade e mantendo essa mesma performance para poderes atingir ainda outros resultados. Não tenho dúvidas, mas são as circunstâncias. E tive que viver com elas, tive que me adaptar para poder competir para ter resultados individuais e coletivos. Paulo, agora obviamente a pergunta que o Paulo menos gosta, 26 anos depois, como é que se deve olhar para a sua saída do Benfica para o Sporting e como é que o Paulo olha e como é que as pessoas acham que deveriam olhar tantos e tantos e tantos anos depois já? Já falei várias vezes sobre isso, não gosto de ser repetitivo, provavelmente hoje tomaria outro tipo de decisões. Estou super grato, como eu já o disse anteriormente, a tudo aquilo que representou para mim o Benfica e sobretudo as pessoas que viveram comigo o cotidiano, que me ajudaram a ser aquilo que sou hoje, ou quase tudo aquilo que eu sou hoje, como jogador, ou como fui como jogador e como pessoa, de ter tido a capacidade de superar os meus medos, as minhas inseguranças, de me dar uma linha ainda mais objetiva de atingir todos os resultados a nível profissionais e direi também pessoais que me foi-me sempre proposto, nomeadamente o Sporting também, várias pessoas que me ajudaram imenso a ultrapassar um momento difícil a nível emocional, de atingir resultados também eles individuais que me permitisse continuar a minha carreira como profissional de futebol. Acha que para quem tem agora 20 anos, acha que se pode comparar aquela saída como eventualmente a saída de João Félix, em vez de ter ido para o Atlético Mineiro e fosse para o Sporting, era um impacto também tremendo assim ou não? Ou é complicado de... Não, acho que é difícil compararmos, até as primeiras vezes são sempre as mais complicadas, mas eu vejo o futebol num todo. Entendo a importância do clubismo, porque as pessoas nascem com um sentimento muito forte de pertença, não é? E é difícil, principalmente quando revêem algum jogador onde todos os valores que eles veem em si mesmo, ou que veem no clube, ou que sempre viram no clube, são representados por um jogador e quando esse jogador sai. É complicado, isso eu entendo, mas com certeza em outras profissões são completamente diferentes as tomadas, a forma como se analisa e como se vive essas mesmas decisões. Apanhou também outra equipa de luxo lá, com o Figo, o Blakov, Volks, Cadetes, Juskoviak. Consegue olhar para trás e o que é que faltou para o Sporting não ter sido campeão naquele ano? Também tinha uma super estabilidade, sobretudo estabilidade, um clube com alguma dificuldade de estabilidade interna na tomada de decisões. Eu sempre admirei muito o professor Queiroz,
mas acredito que a decisão precipitada sob a rescisão com Bobby Robson, acho que custou esse mesmo campeonato. Como é que o Bobby Robson tinha estado no Mundial 90, é um dos grandes treinadores do futebol mundial. Como é que foi também a lidar com ele, aprender com ele? O que é que... O seu espírito continua comigo, pela paixão que ele sempre viveu o futebol e o treino e os seus jogadores. Foi uma pessoa que me ensinou muito nesse nível. E era um treinador que, após Sporting, continuou a ter sucesso. Ou seja, é um treinador que, com todas as capacidades para poder ter, tinha todas as capacidades para poder ter sucesso em qualquer projeto desportivo que ele pudesse abraçar. Paulo, naquela altura o José Mourinho estava com Bobby Robson e muitos dos jogadores que trabalharam com Mourinho no princípio das carreiras deles como jogadores e dele como treinador dizem sempre que já se notava qualquer coisinha em Mourinho, iniciava qualquer coisa. Naquela altura já se percebia alguma coisa ou era um Mourinho que era apenas um esboço que é agora? Uma pessoa com personalidade, uma pessoa que atenta ao treino, uma pessoa atenta a detalhes, participativa. Ou seja, se sentia que não era uma pessoa que estava a fazer a sua presença, mas sim, ou seja, atenta para poder evoluir e também proativa perante o Bobby Robson e perante o clube. Há também um momento que marca a vossa época negativamente naquela altura, que é o acidente que Shcherbakov teve. O que é que foi lidar com ver com um colega que estava lado a lado, teve a fatalidade do acidente de automóvel e já não poder andar para o resto da vida? Pois, é uma experiência de vida que tem que nos ajudar a crescer, a tomar decisões, a entender as circunstâncias e a melhorar o nosso presente e futuro nessas mesmas tomadas de decisões. Ou seja, são factos reais que não podemos deixar de parte, tem que estar sempre bem presente na nossa vida. Última perguntinha sobre o Sporting. Quando se fala em 6-3, de que é que se lembra desse jogo? Eu penso que nós começamos nomeadamente a minha opinião, já com alguma reflexão na altura e tendo-a, porque não é a primeira vez que também me fazem essa mesma pergunta. Penso que nós começámos a perder este jogo nas Antas, não propriamente neste jogo. E depois também as tomadas próprias de decisões em nível de estratégia do próprio jogo. Mas são coisas que na altura nós temos que aceitar, nós temos que direcionar e, ao mesmo tempo, o que me faz lembrar é um jogador que foi sempre fabuloso, que é o João, e que teve um momento, mais um de tantos momentos que ele teve no futebol, que inspirou todos os jovens e toda a gente que ama o futebol. Foi um jogador que fez a diferença. A saída de Viseu para o Benfica foi marcante em termos emocionais, do Benfica para o Sporting também terá sido, obviamente, marcante em termos emocionais, e a mudança de país de Portugal e Itália, Sporting Juventus, também foi difícil a adaptação ou foi mais fácil a adaptação já naquela altura? Penso que foi mais fácil de adaptação, mesmo com uma língua diferente, mas senti uma adaptação mais bem conseguida e mais rápida, porque encontrei um clube também com muitas exigências, com jogadores com muitas exigências, com muita expectativa sobre mim. Esse foi a maior dificuldade que eu tive, porque na altura e mesmo agora, ou seja, todas as contratações importantes que fazem são, ou seja, tanto a imprensa como a envolvência, e sobretudo os seus fãs, não é? Têm expectativas, tu sentes, mesmo quando não estás perto, tu sentes uma ressonância de energia, de expectativas muito grande. E isso fez-me crescer também na capacidade de saber lidar com essas mesmas expectativas. Isso talvez tenha sido a maior dificuldade que eu tenha tido.
porque é um clube super bem organizado, que te deu todas as condições de imediato de te poderes integrar, mesmo na própria língua, mas na própria cidade, na cultura do próprio clube, também a tomada de decisão de todos os jogadores que eles foram tendo, ou seja, tinham a ver também com a própria mentalidade do jogador e com a capacidade técnico-tática que o jogador trazia e a capacidade de se adaptar a essa mesma cultura do clube. O Paulo tive aqui a tomar nota, Baggio, Conte, Vialli, Del Piero, Deschamps, Tacchinardi a aparecer. Era uma grandíssima equipa também com grandíssimos jogadores, claro. Sim, sem dúvida. Para mim, o Roberto Baggio foi o jogador com quem eu treinei a nível técnico o melhor de sempre, mas com jogadores com um pouco de tudo, menos técnicos, mas mais físicos e mais táticos, com uma boa compreensão do jogo, com uma mentalidade extraordinária e com vários jogadores a poder fazer a diferença individualmente. O facto de ter ganho logo a Liga no primeiro ano teve, após 9 anos. Após 9 anos teve um impacto, obviamente, grande na sua carreira. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, e houve um investimento claro em uma mudança de estratégia do próprio clube, a nível de jogo e a nível de intérpretes e da importância desses mesmos intérpretes, que de imediato se traduziu numa vitória, ou seja, e abriu um ciclo que permitiu a Juventus chegar àquilo que ela é hoje, ou seja, muito superior e muito melhor do que aquilo que era na minha altura. O Paulo foi eleito o melhor estrangeiro em Itália em 94-95, chamava-lhe regista, e há uma frase que eu também apanhei alguns por aí, que o tenor Luciano Pavarotti dizia que quem constrói uma orquestra deve começar pelo melhor diretor, e não há melhor diretor do que Paulo Sousa, dizia ele nessa altura. Como é que vê estas palavras agora e como é que viu na altura? Foi bom para o ego também? É sempre bom para o ego, porque dá confiança, mas até porque os meus primeiros 3 meses tive muita dificuldade em adaptar-me fisicamente ao campeonato, às cargas físicas, que eram completamente diferentes daquelas que eu sempre tive, e também à compreensão do próprio jogo e, sobretudo, à compreensão, ou seja, ao melhor entendimento dos meus colegas, para poder tomar melhores decisões. Não só aquilo que Marcelo Lippi me pedia a nível coletivo, mas também interpretar bem a necessidade de todos os meus colegas para eu poder tomar decisões melhores, antecipadas, perante aquilo que representava cada meu colega. Para quem tem agora 20 anos, como é que o Paulo definiria agora o Paulo Sousa jogador? O que é que lhe poderia dizer se há algum jogador neste momento mais ou menos parecido, se não há? Como é que eram as suas características para quem não conhece? Tinha uma boa leitura de jogo, tinha uma capacidade de antecipação muito grande, o que me permitia tomar decisões mais rápidas e poder executar melhor, porque tinha mais tempo para poder para poder fazer essa mesma execução. Fui sempre um jogador muito vertical, que olhei sempre muito vertical, com uma boa capacidade de passe, seja curto, médio e longo, não é? Com uma intervenção no jogo muito grande, em todos os momentos do jogo, ou seja, uma importância muito grande. Isso permitiu-me sempre ter oportunidades de jogar em equipas importantes. Outra pequena rasteira com datas, 22 de maio de 96. A final da Champions. Eu deduzia que dentro da data, maio, qual delas? A primeira. A primeira. Primeiro português a ser campeão europeu por uma equipa estrangeira. O que é que me recordo? Assim, muito rapidamente, recordo-me que após 2 anos de trabalho com o Marcelo Lippi, com os mesmos jogadores, tivemos uma semana de preparação para esse mesmo jogo, como nada tivesse existido durante 2 anos, ou seja, ao pormenor, ainda no próprio dia do treino, no próprio dia do jogo, de manhã, penso 2 horas e meia no campo, aí íamos mais uma vez aos pormenores. Sim.
Lembro-me de todas as atenções, porque na altura o número de jornalistas dos mídia que estavam presentes no dia-a-dia do treino e na semana que antecedeu a essa mesma final era bem numerosa, o que mostrava exatamente essa mesma importância. E depois tudo aquilo que tinha sido a primeira vitória da Champions da Juventus, o que é que representava essa final e o que representa para qualquer jogador, que é um ano de trabalho onde tu chegas a uma final e que, sem dúvida, para poderes marcar presença na história do futebol europeu e mundial, precisas de a ganhar. Depois, de repente, estando de fora, não se percebendo muito bem porquê, Dortmund. O alvo era o quê? O objetivo era o quê? Não, eu saio de uma, ou seja, eu faço já o último ano de Juventus, o segundo ano, um ano com uma lesão no meu tendão de rotuliano, onde, devido a várias circunstâncias, não me fez parar. Houve um pedido importante por parte do clube no início da época para poder estar presente, marcar presente, seja na pré-época, seja nos jogos iniciais, onde todos os especialistas nos direcionavam a ter uma paragem de 2 meses, 2 meses e meio, para tirar completamente a inflamação e para pouco a pouco integrar os treinos. Não aconteceu e depois de termos tomado essa decisão, a inflamação foi aumentando, as dores aumentando, as dificuldades sempre maiores. Tomámos outras decisões em termos de infiltrações de cortisona para eu poder estar o melhor possível nessa mesma época, com a possibilidade de Champions e com o Euro 96. E no final dessa mesma época, pois, o clube sabia perfeitamente uma lesão importante que tinha e tomou outras decisões. Eu podia ter tomado uma decisão muito simples de ficar no clube, tinha um ano de contrato para poder recuperar, terminar o contrato livre, podia ter tomado todas as outras decisões, mas não foi uma decisão que me agradava ou uma decisão coerente com aquilo que é a minha personalidade. Ou seja, a minha personalidade é de competir, é de não estar parado, é de estar num clube em que sinto que me quer e perante todas as possibilidades que tive, decidi ir para Dortmund com a perspectiva de ser campeão da Europa mais uma vez. Isso acabou por acontecer, bicampeão europeu por 2 clubes, numa final frente aos Juventus. Até porque eu antecipei, porque era uma coisa que eu acreditava e uma coisa que queria plenamente. Porque na minha apresentação em Dortmund, lembro perfeitamente que os próprios camaraman's, na minha apresentação, disse: estou aqui para ganhar Champions. E num clube que ainda tinha dificuldade em organizar-se perante competições internacionais, nomeadamente a Champions, foi um impacto importante. O facto de ter dito isso numa conferência de imprensa não significa, não. Parece um pouco em contradição com quando diz que é uma pessoa tímida. Isso também é tímido, mas é uma demonstração de força e de caráter? Ou não? Sim, pode-se dizer, mas de convicções, porque sou uma pessoa de convicções. E o facto de ter sido com a Juventus tem um sabor especial ou não? Tem, sem dúvida, mas isso não posso fugir desse mesmo sabor, mas tive a oportunidade com a Juventus de competir contra o Dortmund, seja na Europa League, seja na Champions, e tive a oportunidade de poder analisar bem a equipa e sentir que eu poderia ser um elemento que podia dar um plus grande à qualidade que a equipa já tinha para podermos competir. Pois claro, há fatores que condicionam positivamente ou negativamente o teu sucesso. E houve um fator, sem dúvida, meias finais contra o Manchester United, em que nós fomos felizes, que nos permitiu poder estar nessa mesma final e envolver
através da minha convicção, os meus colegas de poderem ter a mesma convicção que eu tinha para podermos ganhar, porque a Juventus tinha aberto um ciclo extraordinário e nesse ano tinha contratado jogadores com uma capacidade muito forte, Zinedine Zidane, Boksic, tinha o Vieri, jogadores fortíssimos para poderem fazer a diferença. Segundo eu percebi há bocadinho, que saiu para Dortmund com uma pequena ideia talvez de eventualmente regressar à Itália mais tarde. Sim. E acabou por acontecer no Inter. Infelizmente, isso foi uma das piores decisões, mas também elas... Infelizmente porque a nível físico não era o melhor país para me poder ajudar a poder manter a qualidade que eu apresentei no Dortmund após a minha operação e poder ter uma carreira mais longa dentro da minha... O que é que o futebol italiano tem que não, fisicamente não era... Cargas excessivas? Sim, as cargas foram diferentes e não me ajudaram em nada para eu poder manter a minha performance. Em que altura é que Paulo percebe que a carreira está a entrar num ciclo que se calhar já não volta àquilo que foi na Juventus e no Dortmund? Pode-se apontar mais ou menos alguma... Inter, sem dúvida. Inter, pela tomada de decisão ou por aquilo que eu fui encontrando no próprio clube e na proposta de futebol e nas mudanças contínuas que o clube tinha feito, eu tinha decidido na altura e depois, pouco a pouco, as lesões que fui tendo. Daí a tomada de decisão de ir para a Grécia, um país mais quente, onde eu podia gerir melhor essas mesmas cargas e sobretudo, os tempos de recuperação, entre jogos e entre treinos. Há bocadinho falou quando foi o Paulo que usou a palavra depressão, quando chegou ao Benfica, alguns momentos de solidão, digamos assim, quando chegou. O final de carreira e o momento de tomada de decisão de carreira também é um pouquinho passar por uma mini depressão? Não por uma mini depressão, porque a maturidade emocional me permitiu ser mais forte, mas sem dúvida um vazio, porque a minha decisão ela já vem mais ou menos definida ainda no Mundial. Só estava à espera do Mundial permitir ter um pouco mais de tempo para poder ter alguns minutos que me permitissem mudar essa mesma ideia. Isso acabou por não acontecer e essa minha ideia foi crescendo e também em termos pessoais tinha que tomar decisões importantes e tudo isso me levou a decidir terminar a minha carreira com um vazio muito grande durante muito tempo.